A gente já são 19 horas. Então vamos. Ok. Então, boa noite a todas as pessoas presentes nesse evento do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas. Esse é um evento dentro do ciclo de debates sobre pesquisas na área de gênero e sexualidade, que é uma das áreas de concentração do programa, e esse é o segundo encontro desse ciclo de debates. O tema desse segundo encontro é Estudos Queer, uma abordagem interdisciplinar. Hoje nós vamos ter a participação de dois pesquisadores dessa área, a doutora Renata Lucena Dalmaso e o doutor José Augusto Simões de Miranda. Nós vamos começar com o José Augusto, eu vou fazer a apresentação dele, e antes da fala da Renata, eu faço a apresentação dela. O José Augusto é pesquisador de pós-doutorado na área de estudos de gênero e sexualidades do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar da UFSC, é graduado em Letras Português e Inglês pela Universidade Regional de Blumenau, é mestre e doutor em Inglês, Estudos Linguísticos e Literários pela UFSC, é também autor do livro The Discursive Construction of the Biopolitical Governance in the HIV Epidemic, publicado pela Pontes Editores. Zé Augusto é também membro da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso e é integrante do Núcleo de Estudos de Gênero através da Linguagem, o NUGAL, que é o núcleo aqui da UFSC, organizado por mim. O Zé Augusto desenvolve pesquisas na área de linguística aplicada, com ênfase em estudos de discurso, na abordagem teórico-metodológica da análise crítica do discurso, de estudos de gênero e sexualidades, com foco nos estudos queer e na teoria social crítica da interseccionalidade. E ele atua também em discussões que compreendem os conceitos de biopolítica e necropolítica no contexto da modernidade tardia e do capitalismo neoliberal. Então, com muita alegria, eu passo a palavra ao Zé Augusto para fazer a sua apresentação. Obrigado, Débora. Deixa eu só ver se dá para compartilhar aqui certinho. Vocês conseguem ver? Tá, Sim, conseguimos. jóia. Então, boa noite, pessoal. Eu queria primeiro agradecer o IEG, o pessoal da organização, a Eduarda, também a Débora e a Renata pela parceria, né, do nosso encontro de hoje. Então, esse é o nosso segundo encontro, né, sobre estudos queer, uma abordagem interdisciplinar. E a minha fala, eu vou falar o que podem, querem o movimento e a teoria queer. Tá? Então, eu vou dar uma introdução, explicar um pouquinho para vocês o que é esse queer, né? Bem, quando a gente pensa no termo queer, a gente tanto pode se referir ao seu movimento político e social como a teoria queer, né? Então, o Miskolc, ele diz que enquanto o movimento LGBT tradicional almejava mostrar esse grupo social como pessoas normais e respeitáveis, né, que eram pautados por valores de uma classe média letrada, em busca de aceitação social, o movimento queer, ele se pautava nas críticas a essas exigências, né, aos valores que davam origem a essas demandas, assim como as convenções culturais hegemônicas que produziam essas exigências. Então, por que que eu tenho que obedecer? Por que que eu tenho que ser tolerado? Por que que eu tenho que ser aceito por alguém? Quem é que determina qual que é a regra, a relação de poder, a hierarquia que uma pessoa ela pode ter sobre os nossos corpos dissidentes, né? Bem, assim, o queer é a radical contestação de valores morais violentos como a heteronormatividade, que ela exclui e leva à abjeção de corpos que não podem viver de acordo com essa norma, né? O queer também contesta o terrorismo cultural, que define como o heterossexismo deve operar, impondo de forma violenta, por meio de medo e de ameaças, a heterossexualidade compulsória, né? O Scott fala isso. O termo heterossexualidade compulsória foi primeiro cunhado pela Adrienne Rich, né? E depois foi discutido por outras teóricas, como a Butler e outros teóricos também, né? Bem, rapidamente uma síntese, né? Então, o Miskolc ele diz que o heterossexismo é a pressuposição de que todo mundo deveria ser heterossexual. A heterossexualidade compulsória é a imposição de um modelo de relações amorosas e sexuais entre pessoas do sexo oposto.
E a heteronormatividade é a ordem sexual familiar e reprodutiva fundada pelo modelo heterossexual, né? Então, até hoje também a gente se fala em homonormatividade, tá? Com relação à teoria, aos estudos queer, né? Então, a Butler diz que ela tem como característica se opor à legislação de identidades essencializantes. Então, o que que é o homem, o que que é a mulher, essas identidades fixas essencializantes, né? De comportamentos, de produção de subjetividade, né? Então, tudo isso é a não legislação, né? Assim como contestar o regime político da heterossexualidade, né? Então, tanto a teoria como o movimento político, social, queer, eles conquistaram sua importância política com a agregação de qualquer pessoa, independente de gênero, sexo, orientação sexual, no ativismo anti-homofobia, não exigindo qualquer pré-requisito para a participação política, né? Então, todo mundo, né, todas, todes e todos, são bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos. Bem, quando a gente fala em gênero, gente, é muito importante que a gente lembrar que a gente está falando de cultura, né? Então, a cultura, ela trabalha como conjunto de leis e regras fixas, fazendo com que o gênero ele seja concebido de forma determinista, né? Então, a Butler diz que às vezes coloca o gênero com um destino tão fixo como o sexo, o destino biológico. Embora o sexo também, né? A gente pode ter as suas contestações, né? Que a gente vai estar falando aqui na sequência também. Ou seja, uma pessoa que nasce de sexo masculino, ela é muito rápida, discursivamente falando, né, até antes de nascer, né, associada ao gênero fixo e essencializante masculino, com todos aqueles atributos culturais enraizados, né, ao longo de anos e de séculos de história, né. Então, até a Butler, ela lembra, né, que o sexo também não é uno. Uma vez a gente tem variação na própria biologia, como é o caso de pessoas intersexo, né? Então, esse regime de diferença sexual, que o Preciado fala, vou estar falando na sequência também, ele é muito nocivo, né? Então, é um regime político, epistemológico, né? Ideológico, né? Para Monique Wittig, gente, a categoria sexo também é culturalmente totalitária. E para provar a sua verdade, tem suas inquisições, seus tribunais, seus conjuntos de leis, seus terrores, suas torturas, suas mutilações, execuções políticas, né? Então, a gente pode ver que ao longo da história, as pessoas intersexo, elas foram vítimas de violências, com relação a cirurgias extremamente violentas, né, com relação a práticas psicológicas também, né, terapias extremamente violentas para se encaixar nesse binarismo, né? Então, homem, masculino, ou mulher e feminino, né, com todos, né, os seus atributos culturais que o sexo também tem, né? A Wittig, ela diz que essa categoria, sexo, modela os nossos corpos, as nossas subjetividades, o nosso pensamento, as nossas produções cognitivas, que a gente não consegue pensar fora dela, né? Então, ela ainda diz que o sexo está muito mais ligado com as relações do que com o nosso modo de ser. Então, ela diz que um exemplo de ruptura é a mulher lésbica. Então, ela até tem uma fala polêmica que ela diz que a mulher lésbica não é mulher, não é mulher no sentido cultural do que é mulher. Por quê? Porque ela não vai ter nenhuma relação, ela não vai ter nenhuma dependência econômica, sentimental, afetiva, emocional, né? Então, de qualquer tipo com o homem, ela não vai dar esse poder, né? Então, por isso, nesse sentido que ela diz que a mulher lésbica, ela é revolucionária nesse sentido de uma ruptura com o heteropatriarcado, né? É por isso que, se quisermos de fato começar a pensar fora dessa categoria, a gente precisa destruir, né? Então, isso a Monique Wittig, ela fala, né? Então, de colocar numa fogueira, de destruir essa categoria, eliminando os sexos como realidade sociológica, né? Aí ela ainda diz, aqui a gente pode pensar em características biológicas dos corpos de forma horizontal, mas excluindo qualquer tipo de hierarquia, qualquer tipo de relação de poder, né? Com relação, gente, ao regime de diferença sexual, o Preciado, ele diz que, nesse sentido,
o regime de diferença sexual, ele é um regime epistemológico, ele é um regime ideológico, né? Então, o que que seria esse regime de diferença sexual? É o binarismo masculino e feminino, né? O homem, a mulher, apenas essas duas opções, com todos os atributos culturais. O que que é um homem? O que que a gente pensa na cabeça? O que que a gente espera, né? Então, que um homem deve se comportar, agir, pensar, sentir ou não sentir, racionalizar, etc. E o feminino, né? Dentro dessa lógica binária, né? Que é cultural, que é histórica, né? E se trata de um sistema histórico de representações, um conjunto de discursos, convenções, práticas, acordos culturais, ele fala em acordos simbólicos, religiosos, científicos, econômicos, né? Permitindo uma sociedade decidir o que é verdadeiro e o que é falso, né? Com relação ao verdadeiro, esse regime político da heterossexualidade, ele é um enorme protagonista no discurso hegemônico, no discurso dominante, no discurso dos grupos sociais, né? Então, hegemônicos em diversos sentidos, né? E o pensamento hétero, ele desenvolve uma interpretação totalizante da história, da realidade social, da cultura, da linguagem, das relações humanas, né? E de todos esses fenômenos subjetivos ao mesmo tempo. A Wittig fala, ela tem um livro muito interessante, que é esse livro que ela fala do pensamento hétero, né? E outros ensaios também que ela traz. Ela ainda diz que o pensamento hétero, ele se destaca por seu caráter opressor e se reveste em sua tendência de universalizar conceitos, né? Tornando leis gerais o que seriam verdadeiros para todo mundo, em todas as épocas, em todos os indivíduos. Então, nesse sentido, serás hétero ou não serás? Esse não serás, a gente pode pensar que o não serás, as pessoas que não são hétero, né? Então, os seus corpos, eles estão num lugar de objeção, né? Do não humano, do inumano, que a Butler também discute sobre isso, e até a gente pode pensar necropoliticamente com relação a isso, né? Então, esses corpos, eles não apenas eles são deixados para morrer, como diria Foucault, mas também feitos para morrer, né? Que o Mbembe discute isso, começou discutindo, né? Ainda, gente, a sociedade hétero é baseada na necessidade do diferente, do outro em todos os níveis. Ela não funciona econômica, simbólica, linguística ou politicamente sem esse conceito, né? E a Monique Wittig, ela vai dizer que o outro é o dominado, né? Então, o que que é o outro se não o dominado? Ela diz que a comunidade hétero não oprime somente, ela não vai oprimir somente mulheres por meio do heteropatriarcado, por exemplo, e pessoas LGBTs, mas também muitos outros, muitos diferentes, incluindo categorias de homens que estão em posição de serem dominados. Aqui a gente pode pensar no checklist do privilégio, né? Então, às vezes, homens heterossexuais, europeus, né? Um privilégio dentro da classe, né? Brancos, né? Então, todo aquele checklist, esse homem, ele pode, né? Então, ele sempre precisa, para se fortalecer, a Wittig discute bastante isso, né? Então, para ter essa força, ele precisa de um outro inferior para colocar ele nessa força, né? Então, o Foucault também fala isso em A História da Sexualidade 1, quando ele discute o conceito do biopolítica, da raça pura, da raça mais forte, né? Bem, é importante, e daí a gente pode questionar, mas e a esfera jurídica? Como é que vai ficar com tudo isso, né? Onde é que entra a esfera jurídica, né? Que é um fator muito importante para todas essas discussões. A Butler, ela diz que é importante ressaltar que a esfera jurídica também é protagonista quando a gente fala em leis, regras fixas e deterministas de uma cultura, pois regula o poder, a vida social por meio de limitações, proibições, regulamentações, controles, e ela mesma coloca a palavra proteção entre aspas de indivíduos. Por quê? Porque às vezes é uma suposta proteção, né? Uma vez que esse poder é estruturado, definido, reproduzido de acordo com as exigências de cada cultura. Então aqui tem uma coisa muito interessante que a gente pode pensar, né? Por exemplo, ser LGBT era considerado um crime em diversos países que hoje são vistos como países desenvolvidos. Então, a gente pode pensar América do Norte, Estados Unidos, Canadá, diversos países na Europa. A descriminalização de ser LGBT aconteceu no século passado. Nós estamos falando em 100 anos de história, né? Muito pouco tempo, né? Então,
Nós éramos pessoas perigosas, criminosas, que a lei decidiu que era um crime ser LGBT, né? Então, da mesma forma que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, deixou de ver a homossexualidade como uma patologia, como doença mental, só a partir de 1990, né? Então, até muito pouco tempo atrás, pessoas LGBTs eram vistas como doentes mentais e como criminosas em diversas nações. Ainda no mundo, tem 64 países que criminalizam ser LGBT. Então, naquele momento, desses países considerados desenvolvidos hoje, né? Então, naquele momento, infringia-se a lei pelo fato de fazer parte dessa população, por ser LGBT. E a esfera jurídica, ela decidiu que essa categoria de identidade social era um crime, né? No entanto, a gente deve prestar atenção que leis são parciais, são provisórias, regionais, e que tudo isso é afetado pela cultura. Só a gente vê essas mesmas pessoas que eram consideradas criminosas 100 anos atrás, 100, 200 anos atrás, hoje em dia tem leis específicas para proteger essa população. Aqui no Brasil, homofobia é crime, né? Então, transfobia também, transfobia um pouco mais recente, para proteger esse grupo social, essa população. Então, mudou a ordem social, mudou a ordem do discurso, né? Isso tudo, a lei ela acaba mudando também. E tem um outro aspecto que eu acho muito interessante, que o Renan Quinalha, ele diz que, ele é um advogado, professor da Unifesp, então ele fala dessa judicialização, porque muitas vezes a gente pensa, não, estamos protegidos, está a lei aí. Daí ele fala das armadilhas da judicialização. Não é porque tem uma lei que a gente vai estar verdadeiramente protegido, que a ordem do discurso realmente mudou, que as produções de subjetividades realmente mudaram, né? Então a gente pode ver o exemplo disso é o Brasil, apesar da criminalização, né? Da homofobia ser um crime, o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBT no mundo, né? E ainda a gente tem outros tipos de violência que a gente pode falar que estão no nível do discurso, o discurso velado, né? Então, diversas reproduções de preconceito e discriminação de uma forma mais velada, né? A partir dessa discussão, gente, que envolve a cultura e diferentes esferas do mundo social, a Butler ela traz a categoria de identidade. E ela questiona em que medida a identidade é um ideal normativo e fixo, em vez de uma característica descritiva da experiência, e como a cultura, com suas práticas reguladoras, também governa a categoria da identidade. Então, por exemplo, o ser homem e o ser mulher. Vamos pegar esse binarismo de novo, que é essa lógica, né? Então, que é o homem? O que é a mulher? O que se estrutura na nossa sociedade atual, né? Então, a gente pode pensar nisso e todas as identidades e todas as performances que as pessoas reproduzem, essas práticas discursivas, né, que produz a identidade. Assim, gente, a gente vê que dentro da teoria social de gênero, que a identidade é associada com e fixada por conceitos estabilizadores do sexo, fazendo com que o gênero, a sexualidade e a própria noção de pessoa sejam culturalmente deterministas. E com isso vai excluir os corpos que não são, que são considerados divergentes, incoerentes a partir dessa lógica, que foi o que a gente falou antes também, os corpos não humanos, menos humanos, né, que são feitos, né, para morrer. Nesse sentido, o gênero ele tem um efeito performativo. A Butler, ela fala bastante isso, quem já cruzou com a Butler, né? Então, as performances identitárias, né? Então, tem um efeito performativo, ou seja, é produzido e imposto por práticas discursivas reguladoras que demandam uma coerência de identidade, né? Nessa performatividade, a gente vai ver que é uma ficção, é uma enorme ficção em que há um conjunto de atos repetidos no interior de uma estrutura fixa de uma suposta classe natural do ser. De novo, podemos pensar na figura do homem, da figura da mulher e de todos esses atos repetidos que dizem que um homem deve ser assim, que uma mulher deve ser assado.
né? Então, dando esse binarismo, né? Então, e excluindo quaisquer corpos que saem, né, desse binarismo. Assim, naturalizando regimes de poder associados à opressão masculina e heterossexista. Bem, ela diz ainda, a gente pode pensar, mas como é que é o sucesso dessa expressão performativa? Como é que é o sucesso desse efeito performativo, dessa performatividade? Eu simplesmente crio alguma coisa? E a Butler, ela argumenta que uma expressão performativa, ela é bem-sucedida provisoriamente. Por que provisoriamente? Porque quando a gente está falando em linguagem, discurso, é um sistema aberto, sempre a possibilidade de resistência, né? Onde há poder, há resistência, como diz Foucault. É porque essa ação ecoa ações anteriores e acumula força da autoridade com a repetição ou a citação de um conjunto prévio de práticas autorizantes. Que a gente pode pensar na ordem do discurso vigente, na ordem social vigente, né? Então, isso significa, gente, que uma expressão performativa ela obtém êxito na medida que ela conte com apoio e encubra as convenções constitutivas pela qual é mobilizado, ou seja, a cultura, né, grupos sociais hegemônicos, dominantes, que estão dentro, práticas discursivas que estão dentro de determinada ordem de discurso e de determinada sociedade e nação. Bem, daí a gente pode pensar, novas performances é possível? Como é que a gente vê isso daí, né? Então, no entanto, da mesma forma que a gente vê o êxito de uma expressão performativa, a gente tem a possibilidade de resistir a essas convenções, a essa historicidade, que a Butler também usa esse termo, constitutiva, com outros termos, como é o exemplo do termo queer, né, que ele expressa um local de contestação coletiva ao se apropriar de seu uso pejorativo anterior e levar a outros propósitos políticos, sociais, discursivos, né? Então, o queer, a tradução, se a gente pensar bichinha, marica, bizarro, né? Então, termos extremamente pejorativos. E tanto o movimento social, político, queer, como a própria teoria, né? Então, sim, somos isso, né? Então, se apropriou desse termo e trouxe uma enorme potência, né? Então, em suas lutas e propósitos, né? Bem, gente, com relação à resistência, para que isso seja possível, é necessário que a gente una as nossas forças para desarticular discursos existentes que tentam nos colocar em um lugar de objeção e rearticular novas hegemonias discursivas, né? O Fairclough fala disso, em diferentes esferas da sociedade. No que diz respeito às diferentes esferas, eu vou voltar um pouquinho para o início da apresentação. A gente pode pensar na esfera política, na esfera social, na esfera intelectual. E dentro dessas esferas, a gente pode pensar na interdisciplinaridade, que é o tema, né, do nosso encontro de hoje. Então, a interdisciplinaridade ela pode ser uma enorme aliada em nossas lutas, assim como a interseccionalidade que foi falado na última segunda-feira no colóquio, né? Então, por exemplo, a teoria, os estudos queer é vista em diferentes campos de saber e disciplinas, como a filosofia, a sociologia, a literatura, a linguística, a educação, a antropologia, né? E esses campos, eles se articulam e se interrelacionam com diferentes demandas que podem promover recursos e estratégias para o combate político e social do queer, né? Então, quando a gente pensa em interdisciplinaridade, é muito interessante, né, essas diferentes demandas, essas diferentes discussões, né, que pode levar adiante, pode expandir, né, essas discussões e dar e contribuir enormemente, né, então, para o combate político e social. E por fim, gente, eu vou terminar com uma citação da Guacira Lopes Louro. Guacira Lopes Louro é uma teórica da área queer, da educação, né? Ela já é aposentada ela é do Rio Grande do Sul, ela deixou uma enorme contribuição, né, nos estudos queer, e ela traz a seguinte citação: Queer é tudo isso, é estranho, raro, esquisito. Queer é também um sujeito desviante, homossexuais, bissexuais, transexuais, travestis, drags. É o excêntrico que não deseja ser integrado e muito menos tolerado. Queer é um jeito de pensar e de ser que não aspira ao centro, nem eu quero como referência. Um jeito de pensar que desafia as normas regulatórias da sociedade.
que assume o desconforto da ambiguidade, do entre lugares, do indecidível. Queer é um corpo estranho que incomoda, perturba, provoca e fascina. Essas foram as referências que eu usei para bolar essa apresentação. Nem todas eu coloquei na apresentação, mas as leituras que eu me inspirei para a apresentação. Esse é o e-mail de contato. Obrigado. Muito obrigada, Zé, pela sua fala. Nós vamos deixar as perguntas para o final, depois da fala da professora Renata, a quem eu vou apresentar agora. A Renata possui graduação em jornalismo, graduação em letras em inglês, aqui pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestrado e doutorado em letras em inglês e literatura correspondente, também pela Universidade de Santa Catarina, Federal de Santa Catarina, com doutorado sanduíche, financiado pela Fulbright, na Universidade de Michigan, entre 2012 e 2013. Atualmente, Renata atua como professora adjunta aqui na UFSC, tem experiência na área de letras, com ênfase em literaturas estrangeiras modernas, atuando principalmente na intersecção das áreas de estudos autobiográficos, estudos de quadrinhos e estudos sobre deficiência. Então, eu passo a palavra à querida Renata para fazer a sua fala. Obrigada, Débora. Então, queria começar agradecendo, né, esse convite. Sempre é bom poder participar dessas conversas. E eu já vou pulando, já vamos lá. Ok. Já vou pegar de imediato esses ganchos. Vocês estão vendo direitinho a minha tela aqui? Sim, tranquilo, Renata. Deixa eu ver se eu consigo passar. Isso. Tudo que o Zé Augusto falou já de introdução, eu acho que ele tem muito a ver com o que eu vou falar agora. É, Principalmente essa questão da teoria queer conversar muito com outras áreas. Eu acho que isso é onde eu me sinto também mais confortável ao longo da minha trajetória. Esse grande diálogo entre disciplinas, né? Eu como uma pessoa da literatura, que precisa também dar conta de questões que a crítica literária não consegue, que ela precisa puxar a sociologia, antropologia, de outras áreas para a gente conversar. Então, eu coloquei como o tema da minha fala, desdobramentos queer em quadrinhos autobiográficos, que vai ter vários desses atravessamentos aí. Vamos lá, eu vou falar um pouquinho, trazer um pouquinho da introdução, da onde vem essa minha fala, vou explicar um pouquinho sobre o que são os quadrinhos autobiográficos, só para a gente se situar um pouquinho, entrando nesse diálogo daí de teoria queer, e aí eu vou falar de três obras que eu analiso e para onde que a gente vai depois disso, né? Desdobramentos. Tá, então essa fala ela surge da minha pesquisa da tese de doutorado, tem a ver com o meu grupo de pesquisa atual, que chama Corpos Desviados, Articulações e Intersecções de Gênero, Sexualidades, Deficiência e Raça, e também do meu tempo como pós-doc na George Washington University, onde eu fui mais adiante nessa volta do parafuso aí. E eu gostei que o Zé Augusto terminou com uma fala da Guacira sobre a teoria que tem a ver com o sujeito desviante, porque é justamente isso que orienta a minha pesquisa, o meu grupo, que o que são esses sujeitos, esses corpos que são desviados, né? E eu gosto muito dessa expressão porque tem a ver com o desvio, como metáfora, como expressão. Então, como que a gente consegue, a partir dessa figura do desvio, pensa no desvio do caminho, né? O caminho proposto e o caminho utilizado. Como que a gente consegue articular a subversão a partir dessas corporalidades que são desviadas? Como que a gente consegue mobilizar epistemologias a partir desses corpos, né? E que articulações que são possíveis dentro do desejo, no cotidiano, na materialidade. Então, são meios que as provocações desse
desse modo de pensar, né? Tá. E o meu objeto de pesquisa, mas quadrinhos, são quadrinhos autobiográficos, né? Que é vindo da literatura, ele é um gênero literário bastante específico, onde tem a ver com a escrita de vida e narrativa gráfica. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, em resistência, em onde que a gente vai se situar dentro dessa teoria, a autobiografia vai colocar ali como a escrita de si materializada, né, num modo visual de maneira bastante interessante. Então, é isso que eu tenho trabalhado muito. Né? Então, o que que são escritas de vida? Onde que a gente entra em escrita de vida, né? É um termo que vem da Sidney Smith e Julia Watson, que vai entrar como uma categoria, guarda-chuva para vai abarcar narrativas de vida, autobiografia, tem outros termos que vão entrar ali, que é as memórias, né, do Thomas Calcer, outras vão trabalhar especificamente com quadrinhos que é autobiographics, da Lee Gilmer, mas ele vai se concentrar mais, principalmente nessa mudança de paradigma, onde a gente vai ter uma ideia de escrita autobiográfica que começa sendo vista como uma representação de si para especificamente para uma prática, né, de descoberta, uma performance, uma construção desse eu através da escrita autobiográfica, né? Não é uma escrita de si que vai refletir um eu pré-existente, fixo, monolítico, mas uma prática que vai produzir esse eu através da escrita. Então, é isso que eu trabalho muito na minha pesquisa, é como que isso vai aparecer. E onde que a gente vai conseguir ver resistência no meio disso tudo, né? Onde que a gente vê, então, uma escrita de si que vai surgir através, um eu que vai surgir através dessa escrita de si e que vai articular com todos esses discursos normativos, esses discursos que constroem esses corpos dentro desses regimes e onde a gente pode ver essas frestas essas possibilidades de existência que estão saindo, estão criando modelos de resistência a partir disso, né? Então, e aí, como que os quadrinhos então se encaixam dentro desse tipo de escrita de si? Eles vão possibilitar uma materialidade dentro de um discurso visual e textual que é muito rica nessa produção desse eu, né? O Hathaway vai descrever quadrinhos como uma arte de tensões, né? O que eu acho que é uma definição para quadrinhos que é muito interessante dentro de uma perspectiva de teoria queer, né? Então, não é o visual que vai ter supremacia no textual, que alguns outros teóricos vão definir dessa maneira, não é um sobre o outro, mas sempre num ponto de tensão entre esses tipos de discurso, esses modelos de discurso. Né? Então, a imagem e a palavra, a imagem única e a sequência, como que isso vai aparecer na página como um todo, por exemplo. O texto como experiência e o texto como objeto. Como que a materialidade em si dessas obras dos livros, do virar de página, como que isso produz significado, como que isso vai aparecer. E onde, então, se a gente vai pensar num viés queer, onde que essa tensão vai permitir espaços de resistência e espaços de agência ali onde a gente vê esse encontro, né? Que nem sempre ele vai ser vai ser pacífico, né? Ele muitas vezes vai gerar conflitos e dissonâncias, que é onde a gente, né, tem um grande espaço de análise e de possibilidades, certo? Então, essa é o meu objeto de pesquisa nesses últimos tempos, que são quadrinhos autobiográficos. Então, são quadrinhos que vão trabalhar especificamente, mas não é qualquer quadrinho autobiográfico, são quadrinhos autobiográficos que vão trabalhar especificamente com corpos não normativos, com identidades que estão tentando
resistir, existir, sobreviver e se situar dentro de um regime que está categorizando e hierarquizando esses sujeitos como inferiores, né? Vamos lá. E então, onde que a gente vai ver isso? A ideia aqui é pensar em mobilizar epistemologias a partir desses corpos, né? Onde a gente vai enxergar esses corpos dentro dos quadrinhos? É, fugindo de binarismos, olhando para questionamentos acerca dessas epistemologias. Então, onde que está o normativo e não normativo? Então, onde que há a possibilidade aqui? Principalmente a ideia de uma fuga do ontológico, uma fuga Então, esse é o tipo de quadrinhos que eu estou trabalhando aqui. Então, não é um quadrinho que também vai... o texto que vai reforçar esses pressupostos, né? Mas justamente o contrário. O que eu busco são autores, são obras que permitam esse olhar, né? Que tragam essa produção de eu através de estratégias de resistência, né? Ok, e aí, principalmente, onde que isso está dentro de um viés interdisciplinar que é interessante bastante para o nosso tema hoje, em relação a articulações teóricas, né? Então, a gente está numa conversa aqui que é da teoria que o Zé Augusto já falou bastante, de teoria queer, então questões epistemológicas, esse confrontamento de essencialismos, construção de identidades, performatividade de gênero, uma subversão dessa normatividade, então aqui está puxando Foucault, Butler, Halberstam, e como que isso também vai aparecer dentro da teoria creep, que vai articular isso, pegar muitas desses desdobramentos da teoria queer e vai trazer isso para estudos de deficiência, né? Então, que também está trabalhando com corpos normativos e vai conversar também trazer questionamentos epistemológicos, daí a respeito da construção da deficiência e do capacitismo, né? A ideia de um capacitismo compulsório, que é análoga à heterossexualidade compulsória. Então, se a gente tem essa produção de uma heterossexualidade compulsória, o McGruer, por exemplo, vai falar que a gente também tem esse capacitismo compulsório que produz a ideia do corpo normativo e qualquer um que não se adequa é esse outro, é esse diferente e, portanto, patologizado, né? E a ideia de patologização desses corpos também tem muito a ver com essa história da teoria queer, que está olhando justamente em como que essa identidade que é dissidente é caracterizada como doenças mentais, como criminosos. Então, como essas duas teorias conversam muito, né? É, também vai ter a ideia do capacitismo como a não identidade, ou seja, como neutro, como não marcado, né? A ordem natural das coisas, a coisa que você não reflete. Então, tudo que está fora, esse sim é marcado, mas não se tem uma reflexão sobre como essa categoria também ela é tão construída quanto, né? Ela nasce a partir de um discurso. E é isso que a teoria creep vai abordar bastante. E lembrando que o creep ele tem muito a ver com a queer como episteme, porque se o queer vem de uma apropriação de um termo pejorativo, o creep também, que o creep que a gente for pensar numa tradução seria o aleijado, o mutilado, a coisa, o sujeito, então, que não é o normativo. Então, aqui tem uma apropriação. Tanto que tem alguns teóricos que vão definir isso como teoria aleijada, diferentes traduções, né? Então, onde que a gente vai ver isso em alguns como resultado de análise? Eu trago aqui, são três obras que vão abordar isso de maneiras muito diferentes, né? Como que essa teoria vai conseguir olhar esses sujeitos a partir de diferentes perspectivas. Então, a primeira é a Una, Becoming Unbecoming. Então, a história dessa graphic memoir, desse quadrinho, é de uma menina que sofre abuso
sexual na infância, depois na adolescência, ela tem dificuldade de se encaixar, e essa história vai correndo junto com, nos anos 70 na Inglaterra, junto com um serial killer que está matando mulheres no interior da Inglaterra, e a polícia é, parte da, do- da ideia de que ele está atacando mulheres que ele considera prostitutas, pelo simples fato de que são mulheres que estavam caminhando sozinhas à noite. Então, tem essas duas histórias que vão caminhando em paralelo, que é essa notícia da histórica desse serial killer que tá atuando ainda e demora anos para ser pego, porque justamente a polícia está partindo de várias ideias complicadas, sexistas, né? E é essa menina que está crescendo num ambiente que é opressor, que daí categoriza ela é, como vadia, como problemática, porque também ela tá lidando com uma experimentação sexual, ela não sabe lidar direito com isso, e ela então não se encaixa, né? Ela ela sofre bullying antes da gente começar a pensar nessas discussões, e ela tem um comportamento que não é o adequado para aquele momento, para aquela sociedade. Aí ela é enviada, ela conta que quando ela tinha 14, ela foi enviada, então eles mandam ela para uma psiquiatra. E aí então ela tá lidando ali com como existir no meio de depressão, no meio de bullying, ela sofreu todos esses abusos, mas ela não consegue contar o que aconteceu com ela, né? Ela perdia a aula muito frequentemente, e aí ela conta aqui na parte de baixo do quadrinho aqui que o pai dela dizia que ela estava doente, e ela certamente se sentia doente, mas era um tipo de doença diferente, e isso deixava as pessoas muito bravas, né? Se a gente vê no início dessa outra página aqui, todo mundo concordava que tinha um problema e esse problema estava localizado em mim, ela conta, né? Então, ela sofre esse escrutínio da sociedade por não se encaixar, né? Ela é esse outro, ela é diferente, e esse não pertencer se transforma, é patologizado, né? Ela passa por um processo de patologização dessa dificuldade que vem de um abuso. Então, a gente vê aqui um processo onde um abuso, uma violência torna esse sujeito como um sujeito que daí não é normativo, né? Que tem que ser consertado. Ela, então, conta que tem essa sequência de psiquiatras que ela vai passando ao longo da vida e as pessoas tinham várias categorias para ela, mas ninguém conseguia chegar no cerne da questão que é essa menina sofreu um abuso e ela não está conseguindo lidar com a situação. Esse abuso foi repetido, né? E tudo que as pessoas conseguem imaginar é que não, o problema está localizado na pessoa, né? E ao mesmo tempo, ela se coloca como alguém que está passando por várias mudanças no corpo dela, então ela empresta muito dessa linguagem da biologia, de a metamorfose e as minhas asas que não estavam desenvolvidas e talvez elas eram só decorativas e conversando também com a ideia uma iconografia que tem a ver com a genitália e aí brinca muito com isso ao longo do texto para mostrar também a ideia dessa monstruosidade que é uma sexualidade que não está também se encaixando, né? E então esse é um exemplo de como que a gente consegue ver
dentro da teoria Crip, essa representação sendo do outro, do patologizado, da deficiência, sendo alocada, sendo localizada, sendo prescrita a partir de uma não normatividade, né? Então, esse é um dos exemplos que eu trabalho. Aí, um outro chama Bitter Medicine, A Graphic Memoir of Mental Illness, que é escrito em conjunto dos irmãos Clem Martini e Olivier Martini. Então, essa é uma história que vai falar sobre esquizofrenia. E eles são dois irmãos, eles começam contando que um outro irmão deles, que também que tinha esquizofrenia, ele acaba cometendo suicídio. E aí, um dos irmãos, que é o Clem, ele escreve as partes em prosa, e o outro irmão, que é o Olivier, ele desenha e ilustra, fica encarregado da parte visual da obra. Então, ela não é exatamente quadrinhos, mas ela tem essa dualidade entre o texto e o visual, né? Entre o textual e o visual, entre a escrita e a imagem, e entre a palavra e a imagem. E e aqui nesse momento aqui, eles estão contando a história do outro irmão que cometeu suicídio, né? O primeiro irmão que foi diagnosticado e cometeu suicídio. Então a gente vê duas versões do mesmo evento que estão acontecendo e elas contam a mesma história, mas de pontos de vista diferentes. Então, muitas vezes o que a gente vai ver em histórias que são sobre deficiência e que onde tem uma outra pessoa que é a pessoa que não é a pessoa que tem deficiência falando a sua história, é que uma vai conversar por cima da outra, né? Muitas vezes a pessoa o sujeito com deficiência na história, ele é silenciado. E aqui a gente tem uma articulação bastante diferente, onde a gente tem duas vozes que estão ali em tensão, de certa forma, mas nenhuma delas ela toma a precedência sobre a outra, né? A gente vê dois pontos de vista, um do irmão, o outro da pessoa que tem esquizofrenia. O irmão que desenha, depois ele descobre que também tem esquizofrenia, e eles estão conversando sobre como é que é tanto ter essa doença como conviver com alguém, e aí a gente vê esse tipo de articulação aqui que é diferente também de muitas outras obras. E daí, uma das coisas que eles falam muito, e a gente vê isso também repetido em várias outros memoirs e narrativas sobre doenças mentais, é como que a medicação, ela, ao mesmo tempo que ela te traz estabilidade, ela tem efeitos colaterais, e isso é uma balança que tem que ser medida sempre, né? E aqui a gente vê isso materializado na página, na narrativa, né? Na questão visual, onde eles estão falando aqui que é importante ter a medicação, e esse é um autorretrato, né? É o autorretrato do Olivier, que é o irmão que tem a esquizofrenia. Então, a gente vê esse autorretrato, e aí logo na página seguinte, você vê o mesmo autorretrato, mas em outro momento, né? Então, quando ele está com a medicação, sob efeito de certa medicação, isso causa efeitos onde ele tem tremores, e isso afeta a própria arte dele. Então a gente vê essa representação aqui, ela tá sendo, esse eu que surge aqui, essas duas possibilidades estão coexistindo na página. Não é que um vai ter primazia sobre o outro, mas eles são duas versões desse mesmo eu que está sendo produzido, né? E aí, então, o que é interessante é que eles estão coexistindo. Então, esse é uma obra que é escrita em conjunto, né, entre esses dois irmãos, e que daí traz esse olhar
de duas pessoas ao mesmo tempo. Vamos lá. E aí, o último que eu vou trazer como exemplo é uma obra um pouquinho diferente, chama Vírus Tropical. E é uma obra de uma escritora colombiana chama Paula Paola. E ela vai falar é uma obra que não é sobre nenhum tipo de deficiência também, mas ela começa o texto dela falando sobre a concepção dela, né? Que é esse momento aqui. E que a ideia dela, a história dela começa com esse problema que era a barriga da minha mãe que começou a inchar. Então, e os médicos diziam que era impossível porque ela tinha ligado as trompas para não ter mais filhos, então ela não estava mais se preocupando com isso, e aí a barriga começou a inchar, e aí isso é um problema e tem que ser resolvido, certo? E ela vai procurar vários médicos, e aí eles dizem que não, isso é um vírus tropical, é impossível que você esteja grávida. Aí o outro fala, não, é um vírus equatorial. Aí o outro é uma gravidez psicológica, são gases. E aí a gente tem né, várias intervenções aqui, onde essa figura dela aparece ali no centro, no canto direito ali, sendo o objeto de vários desses olhares. Você está angustiado, está num país estrangeiro, é vertigem, você está possuída, deveria procurar um padre, fazer um exorcismo, não, você não está grávida, só ganhou peso, isso aí é mal olhado. Enfim, várias intervenções, vários olhares de fora tentando diagnosticar essa patologia, que é esse corpo estranho que não tá funcionando, né? E ela continuava e não tinham uma explicação exata de como que isso seria. E aí a pessoa na rua fala assim, não, o que que vai ser, menino ou menina? E ela responde, gases. Então, até que daí chega um médico de fora e diz, não, você tá com 5 meses de gravidez. Então, aqui é um exemplo de como a ideia dessa não normatividade, desses corpos desviados, dissidentes, ele vai surgir mesmo em narrativas que não são sobre isso exatamente, né? Então, a obra aqui, ela não é sobre deficiência ou, enfim, sobre uma doença específica ou algum outro tipo de trauma. É uma obra humorística, né? Bastante humorística, como a gente vê por esse excerto que eu estou trazendo aqui. Mas esse humor, ele tá levando justamente tá se apropriando justamente de um discurso que patologiza uma questão, inclusive que era bastante normal, né? Bastante regular. Aqui a gente está falando de uma gravidez que não é um signo de uma patologia, mas é o objeto de um discurso patologizante que está colocando como não normativo, como diferente, qualquer tipo de corpo que não está se adequando a uma autoridade médica, né? Então, são obras que vão trazer esse discurso à tona, mesmo quando não são especificamente sobre isso, né? E é isso que a teoria creep aqui vai ajudar para pensar como isso aparece mesmo é, quando o tema não é esse, né? Porque ele é, é, é alguma coisa que está no discurso como um todo, né? Então, para finalizar, quais são o que são os desdobramentos aqui? Qual que é a questão aqui? Que a importância específica de uma abordagem interdisciplinar quando a gente está olhando para esse tipo de discurso, né? Para obras que estão trabalhando com corpos não normativos, para esse tipo de corporalidade que está se manifestando ali nessa autorrepresentação. Como é importante ter um olhar creep para a construção dessa normatividade que é espacial, que é material, que é corpórea. E a gente, nos quadrinhos autobiográficos, vai conseguir ver muito essa construção da normatividade nesse sentido. Quadrinhos trabalham muito com espaço, trabalham muito com material e o corpo visualizado ali. Então, é preciso que a gente traga esse olhar
para tanto avaliar, tanto entender como essa construção está sendo reforçada, repetida e trabalhada, mas também para entender onde que a gente consegue ver essas resistências, esses espaços para sair desse, dessas regulações, né? É importante a gente pensar também na ambiguidade na utilização de metáforas visuais, então a gente pode entender algumas metáforas como sendo reforçam a ideia de, por exemplo, monstruosidade ou de diferença, mas ao mesmo tempo como se apropriando dessa linguagem para trazer, ressignificar essas questões. É importante a gente pensar em articulações políticas entre corpos individuais, subjetividades e identidades coletivas. Então, quando a gente vai falar de escrita de si, de autobiografia, acontece muito de a gente ir para uma ideia de individualização dessas questões, né? Porque é o eu que está sendo colocado ali, é o eu que está sendo construído. Então, a gente não pode perder de vista que esse eu também faz parte de uma coletividade, dessa identidade que é coletiva. E isso, na verdade, é uma grande crítica que eu faço para algumas obras que eu trabalho, por exemplo, onde você vai ter essa crítica sobre a construção desses corpos, essa construção da normatividade, mas não é muito comum a gente ver essa ponte para pensar numa identidade mais coletiva, para pensar num eu que vá além do eu do sujeito, né? Então, essa é uma ponte interessante de fazer. E, por último, olhar para essas obras também em como o humor é utilizado para construção de narrativas, né? Então, também a gente vê muito em pesquisas o olhar sobre o trauma, o olhar sobre essas experiências que são bastante complicadas, mas isso aparece também nas obras cujo teor é bem de humor, de sátira, de crítica. E é isso. Então, essa que por isso que eu pensei em trazer isso para nossa discussão hoje, justamente por ter um, uma proposta de interdisciplinaridade com a teoria queer. Então, como que a gente pode pegar a teoria queer também e conversar com outras áreas especificamente? Então, aqui, conversando com a literatura, com quadrinhos, com estudos de deficiência e que tipo de articulações que isso nos gera, como que isso pode facilitar, como que isso ajuda a conseguir entender essas narrativas, a conseguir entender onde essas narrativas se situam, a conseguir olhar que tipo de agência esses sujeitos têm na construção desses eus, enfim. E era isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Renata. Agora a gente vai, então, abrir para as perguntas que cheguem pelo chat. Enquanto não estiverem chegando perguntas, aqui deixa eu dar uma pequena conferida. Ok. Como não vieram perguntas ainda, gente, eu vou fazer as minhas perguntas aqui para começar, e quem sabe o pessoal de casa se anima e também manda mais perguntas, tá? A minha primeira pergunta é para o Zé, né? Uma provocação. Qual é a relação das teorias queer com os movimentos LGBT? A princípio, essa relação pode parecer óbvia, ou seja, não há diferença entre os movimentos LGBT e a teoria ou as perspectivas queer. Mas pode ser que isso não seja tão simples assim, principalmente com relação à definição do que é homem e do que é mulher, já que há grupos
mesmo grupos dentro dos movimentos LGBT que demandam uma visão, ou apresentam uma visão mais, digamos assim, binária, talvez eu diria, do conceito de homem e mulher. Então, gostaria que você falasse um pouco sobre isso, Zé. Se a teoria queer é igualmente aceita, abraçada pelos movimentos LGBTs, ou se há alguma tensão nessa relação. Eu perdi um pouquinho da tua pergunta porque a internet ela estava bem estável aqui para mim. Mas eu entendi, eu acho que o finalzinho que tu perguntaste foi a diferença do movimento LGBT tradicional para o movimento queer? Desculpa, Quais não. são as tensões, se é que há tensões, entre a perspectiva queer e os movimentos LGBTs ou grupos de ativistas dentro dos movimentos LGBTs? Os movimentos LGBTs tradicionais, né? Então a gente pode pensar um pouquinho na história. A gente tem os movimentos contemporâneos, né? Então o movimento mais contemporâneo, ali década de 60, anos 60, anos 70, nos Estados Unidos, até um pouco antes na Alemanha, mas anos 60, anos 70, nos Estados Unidos foram décadas, né? Então bem importantes para em várias pautas, né? Até o feminismo e tal. E os movimentos LGBT tradicionais, então teve a famosa rebelião de Stonewall ali em 1969, finalzinho dos anos 70, né, marcou o Dia Internacional de Combate à LGBTfobia e tal. E depois, os movimentos queer, eu posso dizer que vieram um pouquinho depois, né, se a gente for pegar historicamente falando. Está falhando um pouco o seu áudio, Zé. E a epidemia da AIDS, do HIV e da AIDS. Deixa eu ver aqui. Vocês conseguiram me ouvir até onde? Acho que você precisa repetir essa última parte. Tá. Então, o movimento LGBT, a gente pode pensar no início, na contemporaneidade, nos anos 60, 70, com a rebelião de Stonewall em 1969. E os movimentos queer, eles vieram depois, né? Então, tanto o movimento político como a teoria, né, em 1990, mais ou menos, a Butler foi uma grande figura ali. Mas a gente pode pensar, talvez um divisor de águas, a epidemia da AIDS, do HIV, que alguns autores colocam como um divisor de águas, né? Então, existia muito uma heteronormatividade em vários movimentos LGBTs tradicionais, ligado ao capitalismo, né? Ao capitalismo neoliberal, e depois os movimentos queer vieram para mostrar que os gays, né? Então, mesmo os gays que eram protegidos, entre aspas, de alguma forma pelo capitalismo, né? A epidemia da AIDS veio para mostrar que não, que eles eram aberrações, né? Então, como qualquer outro gay. E os movimentos queer, eles criticaram os movimentos, eu falo no plural LGBT tradicional, porque não incluíam outros dissidentes. Então, por exemplo, transexuais, pessoas que viviam com HIV, pessoas pretas, pobres, né? Então, especificamente não incluíam, né? Então, o Richard Miskolc, ele fala bastante disso no livro dele, né? Então, desse plano histórico, né? Até o Renan Quinalha, que ele também fala do movimento LGBT, né? Então, tem uma história, ele tem um outro olhar, mas no próprio livro dele ele coloca as divergências, né? Então, ele diz, por exemplo, que a rebelião de Stonewall, então, foi um movimento super diversificado, porque pegava vários tipos de dissidentes e grupos sociais marginalizados dentro da comunidade LGBT, né? E daí tem pessoas transexuais, que depois até saiu série delas, que falaram que não, né? Que transexuais não eram aceitos, vistos, né? Então, o movimento queer, ele vem como uma espécie de... Ah, e também essas identidades essencializantes, né? Então, até tem a Monique Wittig, ela fala que o gay é um hétero que transa com homem, né? Então, ou que se relaciona afetivamente, né? Que estão dentro de uma
heteronormatividade, né? Quanto mais próximo ah, até eu estava brincando que eu fico imaginando a norma, o centro, assim, se a gente colocar numa mesa, a norma está lá no centro. Quanto mais longe da norma, né, mais a pessoa é marginalizada. Quanto mais perto, né, então mais a pessoa está dentro dos padrões, né, hegemônicos da sociedade, né? E os gays, muitos homonormativos e heteronormativos, que hoje em dia se fala em normatividades, eles se ligavam, eles se aproximavam dessa norma, né? Então, e o mesmo tipo de relacionamentos românticos, o mesmo tipo de comportamentos em diversas esferas, né? E até a Monique Wittig diz que a lésbica é uma revolucionária, porque ela quebra começando pelo heteropatriarcado, porque ela não dá poder Uhum. ao homem, né? Mas, ou seja, haveria aí uma hierarquia de abjeções, então. Alguns corpos seriam mais abjetos do que outros. E aí, Como nessa foi? disputa política, mesmo dentro dos movimentos LGBTQIA+, pode haver discriminações intragrupo ou disputas intragrupo, como a gente sabe que tem contra populações trans ou pessoas não binárias, etc., né? Ou Sim, seja, a gente nesse pode pensar sentido, até na política, em personagens, né, em membros da nossa política, né? Então, a gente tem, eu estou pensando agora em duas pessoas LGBTs, acho que não tem problema falar o nome, né? Mas o governador do Rio Grande do Sul e a Erika Hilton, né? Vamos supor, né? isso. Então, são duas pessoas LGBTs e a gente vê que são perfis políticos, ideológicos, com ideias totalmente distintas, né? O governador Uhum, do Rio Grande do Sul, eu posso dizer que é um hétero, né? Que não está interessado nas causas, né? E que agora só está usando para se apropriar, querendo trazer a população LGBT para se candidatar como presidente, se candidatar como presidente. E a Erika Hilton, não, desde o início ela teve pautas bem categóricas, né, bem firmes com relação ao que ela acreditava de agregar esses dissidentes dos LGBTs, né? uhum. Ou seja, as pressões que a Erika Hilson vai sofrer serão distintas das pressões que o Eduardo, não me lembro o sobrenome dele, irá sofrer, porque um está muito mais próximo de um modelo hegemônico, ainda que homossexual, do que quem está na categoria mais abjeta do espectro, né? Pensando na questão das abjeções. Deixa eu ver se chegou alguma pergunta aqui, para eu não ficar tomando o palco. Sim, temos perguntas aqui. Vamos ver. Primeira pergunta da Gabriela Rocha. Gostei muito das partilhas. Ainda estou entendendo um pouco da teoria queer, e aí queria saber como se relaciona o movimento ou os estudos queer com os movimentos ou pesquisas de gênero e sexualidade no Brasil. Não sei se você gostaria de responder, Zé, comentar algo sobre isso. Quer começar, Renata? Bom, a teoria queer, com relação ao gênero e sexualidade de modo geral, né? Eu acho que os primeiros, né, as primeiras teorias, os primeiros movimentos foram os feministas, né? Acho que até a Débora tem mais propriedade disso também. E a teoria queer, ela é mais recente, né? Então, os estudos queer, a gente pode começar a pensar final dos anos 80, início dos anos 90, né? Gender Trouble, que é o livro da Butler, né? De 1990, ele foi um grande marco, né? Embora ela nem sabia que ela estava, nesse livro, se eu não me engano, ela nem fala do termo queer, e ela nem sabia que ela iniciando, inaugurando uma teoria, depois ela disse em entrevistas futuras, né? Ah, eu sou. Inaugurei a teoria queer, então tá, né? Então começou ali nos anos 90, mas eu acho que dentro dos estudos de gênero e sexualidade já teve outros, tantos feministas como né, outras teorias, né, com outras vertentes Uhum. que vieram antes, que ainda estão aí, né? Não sei se é Eu Renata. acho que o que a Gabriela quis dizer é que há pessoas que estão trabalhando dentro da perspectiva queer,
mas outras trabalham com gênero, sexualidade, mas não se localizam dentro da perspectiva queer. Acho que é mais ou menos nesse sentido que ela quer saber se há compatibilidade, se há diferenças. Não sei se a Renata gostaria de comentar algo sobre isso ou não. Olha, Ela não especificou se a pergunta era para o Zé Augusto ou a Renata, então acho que qualquer um dos dois pode comentar. eu acredito que tenha que ter conversa, que é eu acho que é justamente o tema desse colóquio. Eu não consigo pensar hoje em dia em gênero, em teoria dentro de pensar gênero sem pensar em teoria queer junto. Uhum, Mas eu sei que não é uma posição que todo mundo toma dentro da academia. Então, tem diversas linhas, tem outros pesquisadoras que vão por outro caminho, né? Que vão pensar o feminismo e gênero a partir de outra intersecção. uhum, Mas eu não vejo isso como uma questão comum. Mas hoje em dia, me corrija se eu estiver errado, hoje em dia eu vejo muito mais uma articulação, até porque essas correntes, elas ali, então, bem ali nos anos 90 elas começam a se cruzar, e quando a gente vê todo o trabalho sobre interseccionalidade fica meio que impossível de trabalhar com uma coisa só. Pelo menos é como eu vejo hoje em dia, que você tem que saber transitar e se você vai falar de identidade, de qualquer tipo de identidade que é vista como, né, a não, a, a que não é a norma, é preciso saber, e aí você vai entrar, então, tem uma mulher, gay, trans, deficiente, uhum, preto. Então, todas essas identidades que estão ali sendo construídas como sendo numa posição inferior hierarquicamente a esse modelo neutro de normatividade, elas têm que saber conversar entre si, porque a gente está trabalhando com teorias de sujeito, na verdade, né? uhum. Então é preciso conversar, mas eu sei que não é todo mundo que vai partir dessa mesma posição. Eu vou pegar só uma carona com a Renata, ela falou da interseccionalidade, né, que foi falado no colóquio do... né? Zé, nós não estamos Então, conseguindo te eu ouvir. penso que hoje em dia, dentro dessas lutas, sabe, a gente tem que ter essa visão atenta a diferentes intersecções da vida social, né? E pensar em diferentes categorias de identidade social. A gente não pode mais hierarquizar, né? Não, isso está mais importante do que isso por causa disso. Não, né? A gente não tem como falar de tudo numa pesquisa, vamos supor. Mas a gente tem que ter esse olhar sensível às diferentes intersecções da vida social. Uma pergunta do Patrick Rosa para você, Zé. Ele perguntaria como a teoria queer desafia na prática as estruturas acadêmicas tradicionais e qual é o atual conflito enfrentado para que as perspectivas queer sejam legitimadas como um campo de estudos reconhecido. No mundo acadêmico, como é que se insere e como é que se legitima, nesse momento, as perspectivas queer, digamos assim. Vou pegar uma carona com o Bob, Zé, quem sabe você nosso desliga a sua colega câmera por um da momento para UFRJ, que ver se trabalha com a melhora. linguística queer, né? E ele disse: Você está Oi, mudo, estão Zé. ouvindo? Agora voltou o som. Eu vou, ten- eu vou, te- eu vou tentar mudar de lugar na casa. Eu vou tentar mudar de lugar na casa. Só me dá um minutinho, por favor. Ok.
Agora eu estou mais perto do molde. Agora Acho o que está som está melhor. bem melhor. Agora acho que Ótimo. você pode falar. Então, vou pegar uma carona com o Rodrigo Borba. O Rodrigo Borba, ele é um dos expoentes daqui do Brasil da linguística queer, da UFRJ, né? E ele conta, até teve um artigo dele em 2015, que praticamente o artigo que trouxe a linguística queer aqui para o Brasil, né? É um artigo bem importante, e ele conta de um evento que ele foi em 2006, né? E que ele começou a falar de teoria queer. E ele foi tão repudiado no evento, ele foi tão repudiado, né? E daí ele disse o quanto a linguística ainda era uma ciência extremamente conservadora e preconceituosa em alguns aspectos, né? E eu não falo só a linguística, eu acho que a academia de modo geral, se a gente for pensar, né? Acho que todas as disciplinas, elas são ainda, elas têm muito, né? Isso a gente pode perceber pelas viradas epistemológicas que a gente tem, né? Então, eu diria que o queer, ele é um movimento de virada, inclusive, epistemológico, né? O Preciado fala muito disso, né? Então, que a gente tem que pensar novas epistemologias com outras demandas, né? Então, com outras discussões, com outros campos teóricos, né? Então, eu acho que tem muito chão pela frente, tem muito desafio ainda, porque tem muita gente classista, racista, né? Não é porque é academia enfim, homofóbicas, LGBT-fóbicas, né? Então, muitas pessoas conservadoras que criam núcleos de resistência a essas novas discussões, a esses novos olhares, né? Então, acho que tem muito desafio pela frente. Não sei se eu respondi a pergunta porque estava falhando ali, se ele perguntou mais alguma coisa. Uhum. Mas vou passar para a próxima pergunta, que é da Luísa Ferreira da Costa. Ela queria que você comentasse, Zé, um pouco mais sobre a esfera jurídica, mais precisamente sobre como o direito, enquanto discurso normativo e regulador, pode ser tensionado a partir das teorias queer, especialmente no que diz respeito à produção jurídica de identidades legítimas e identidades ilegítimas. Então, como que a teoria queer poderia tensionar, já que o direito também é uma esfera de produção e sedimentação de identidades? O direito, né, até o Renan Quinalha, nesse livro, ele é um advogado da Unifesp, né, advogado, não, professor da Unifesp, mas ele é advogado também, e daí ele fala dessa questão da judicialização, né, que às vezes é muito perigosa, porque até as leis, as formas que as leis foram feitas, né, elas foram feitas por grupos sociais hegemônicos, às vezes por homens brancos, conservadores, de uma classe social privilegiada, né? E que ela dá uma brecha e ela protege de uma certa forma, né? Mas ela não protege totalmente, né? Então, sei lá, vamos pensar até o conceito de não monogamia ou poligamia, né? Então, o que que é juridicamente permitido, né? Então, aqui no Brasil e o que que não é, né? Então, eu acho que às vezes muito é da superfície e, de novo, como a Butler sempre diz, né? A esfera jurídica ela às vezes supostamente ela tende a dar uma certa proteção, né? Mas a sociedade, né? A produção de subjetividade, uma mudança verdadeira e social, talvez a parte jurídica ela seja o primeiro, né? Então, a sementinha, mas não quer dizer que tem uma lei lá que vai proteger, né? Não sei se é isso que a Lu perguntou. Até porque as leis podem cair, como caiu nos Estados Unidos o direito ao aborto legal, que já existia desde os anos 70 e foi derrubado. Então, as leis são para o momento, elas não são para sempre, né? Então, a proteção jurídica, vejam que agora nos Estados Unidos só há dois sexos. E a Inglaterra seguiu a mesma linha, embora já antecipe os inúmeros problemas que irão ocorrer no futuro próximo. Por Então, isso que a gente tem que vejo ter que o cuidado. sistema jurídico britânico, por exemplo, agora ele está esquizofrênico. Ele permite que as pessoas usem seu nome social, mudem o seu registro nos seus documentos, mas diz que só existem dois sexos. Então, imagine os desdobramentos que vão surgir a partir dessas posições.
E isso eram conquistas que haviam sido feitas, mas que são conquistas sempre para o momento. Isso, nas lutas por justiça de gênero, a gente precisa ter clareza que as conquistas, em termos de políticas públicas e legislação, elas são sempre conquistas para o momento. Elas não são conquistas sistêmicas de mudanças estruturais. O nosso horizonte tem que ser um horizonte de revolucionário, um horizonte de mudanças que alcancem o cerne mesmo do sistema. Porque as mudanças que a gente alcança na letra da lei, elas são apenas recursos estratégicos na luta pela justiça de gênero. Isso é importante que a gente tenha em vista. Não que a gente não queira ter uma lei, por exemplo, anti-homofobia, antitransfobia, a lei do agravante do feminicídio. Não que a gente não queira ter essas proteções jurídicas, mas a gente não pode considerar que elas são suficientes para operar a justiça de gênero. A justiça de gênero é um processo revolucionário anticapitalista. Dentro do capitalismo, nós continuaremos vivendo num sistema de injustiça de gênero, de injustiça de raça, de injustiça de capacidade, de injustiça é, climática. Esse é a forma de funcionamento do capitalismo. Então, a gente tem que ter em mente que é luta, que é medida estratégica e que é horizonte de mudança radical. É importante a gente ter isso claro, para a gente até não perder a esperança. Deixa eu ver se chegou mais alguma pergunta aqui. Não chegou. Então, eu vou fazer algumas perguntas de provocação para a Renata. Eu gostei da ideia do desvio como resistência, Renata. Eu acho que é como você está pensando o desvio, né? Como uma forma de não só sobreviver, mas também de resistir, de se colocar de uma forma contra-hegemônica no mundo, tá? Que, Uhum. obviamente, é muito duro, uma vez que a pessoa com deficiência ela vai ser massacrada todo o tempo, mas ela pode transformar o seu desvio numa forma de resistência. Achei muito interessante essa metáfora do desvio como resistência e o desejo, né, Rê? O desejo tem sido uma categoria que tem me chamado muita atenção e que me parece uma categoria negligenciada em muitos estudos de gênero, de feminismos, etc. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o desejo, por exemplo, e sobre o creep, quando ele cruza com o desejo e a sexualidade, porque o corpo creep, ele já ele não é como se ele não tivesse direito a ter desejos. É como se o corpo creep ele não pudesse ser um corpo desejante. Tanto que na França, há algum tempo atrás, pessoas com deficiência física estavam reclamando do direito por lei de terem atividade sexual, de poderem contratar profissionais da área do sexo, sem que isso fosse considerado um abuso ou algo do gênero, porque eles alegavam que eles também são corpos desejantes. Então, eu queria que Uhum. você falasse um pouco sobre essa questão do desejo, que é uma questão que me intriga e me atrai muito. Sempre que a gente vai falar de desejo, eu gosto de puxar para Audre Lorde, né, nos usos do desejo Isso, como uma forma de ativismo político, né, e isso. como o desejo ele é transformador, ele mexe com esses afetos, com esses corpos, né, que são geralmente construídos como objetos, como sujeitados, oprimidos. Eu gosto muito da lógica do desvio. Recentemente eu descobri que essas linhas de atalhos que a gente vê pensa no planejamento urbano, onde você vai, planeja uma praça e tal, e aí sempre tem aquele caminho que as pessoas estão seguindo, que é fora da calçada construída, planejada. O institucional é a calçada, certo? E essa é a norma, mas a maneira como as pessoas usam o espaço, ele é o caminho, ele é o desvio. E aí eu descobri que isso se chama linhas de desejo.
que eu adorei descobrir essa informação, porque é justamente isso que tem a ver com o que eu trato ali, né? É a ideia de o desvio, ele vem pelo desejo, a resistência, ela vai passar por isso, né? Ela existe, a própria existência, ela já é uma forma de ir contra uma regulamentação, uma regulação desses corpos que relega eles à não existência, né? No fim, corpos deficientes são corpos é, que são exterminados, certo? Não só eles não têm desejo, como eles não têm direito à vida. Em muitos casos, eles, né, se pensar na toda a história do Holocausto ali, ele começa com a exterminação dos corpos das pessoas que têm deficiência, né? E então eles não só não são tidos como capazes de desejo, mas eles não têm, não são vistos como capazes de subjetividade. Eles são o que é o patologia, é o objeto. Sempre objeto, né? Nunca sujeito. Então, é, e se a gente pensar em que tipo de violência que é praticada, esterilizações forçadas, que estão atuando justamente nessa possibilidade de existência desses corpos, né? Então, o que que é válido? O que que é visto como um corpo que é aceitável, né? Para uma sociedade capitalista, tem que ser o corpo que produz, né? O teu valor tá de acordo com a sua função no sistema capitalista. E aí, de novo, a gente volta pro sistema Uhum. dentro desse capitalismo. Então, é, esse é um corpo que ele não é visto como com direito à existência. E que E dirá muito menos com direito ao desejo, né? é como se o desejo aqui figurasse como uma coisa exclusiva, como uma coisa, um luxo, que só alguns corpos podem ter direito a ter. Então, assim, é um direito a ser conquistado ainda, né? Então, o fato deles existirem e praticarem os seus desejos já é, por si só, uma afronta, né? É uma coisa que muitas vezes ela é. Quase uma perversão, né, Renata? Exato. E justamente, se você pensar nos corpos creep, eles são automaticamente lidos como perversos. Tem toda uma linha que vai alocar corpos com deficiência para perversidade, né? E aí é onde encontra, de novo, com a teoria queer, né? Que tem sexualidades, que vem da ideia das sexualidades dissidentes, vista como perversão, e aqui a gente tem esses corpos que são tidos como perversos simplesmente por existir. Então, são dois um momento de encontro. Mas também é um momento de tensão entre as duas teorias, porque tem teóricos, por exemplo, do estudo de deficiência, que vão começar definindo deficiência como assim, tentando justificar a existência da deficiência como sendo não perversa, não tentando se distanciar de uma categoria, tentando se distanciar dessa pecha, né, de perversidade. E a teoria queer não, né? E a conversa com a teoria queer é justamente no contrário. Não, vamos abraçar, ressignificar e trabalhar justamente nesses atravessamentos ali, onde o que é a perversidade aqui? Então vamos ressignificar isso. Então, mas existem momentos de tensão entre essas teorias, e que eu acho que quando a gente vai falar no interdisciplinar, tem que pensar nisso também, onde as teorias vão se encontrar e onde elas vão entrar em crise, né? Mas a crise é Uhum. importante também. A crise também é produtiva, é verdade. Tem uma pergunta interessante da Ana Daniela Aragão. Ela diz o seguinte: a minha pesquisa envolve gênero e design. Pensando na ótica do design como comunicação, como podemos utilizar as teorias queer para não compartilhar a normatividade nos projetos de design? Você está sem som, Rê? Poxa, como pensar a teoria queer para não. Repete o final da. Alguém que é um designer, por exemplo, Uhum. como pensar a teoria queer para não produzir, acho que é isso que ela quer dizer, né? Para não
repetir a normalidade, a normatividade no Eu acho design. que é difícil responder isso, mas a gente, o início dessa resposta seria em nunca partir do pressuposto de que há uma experiência compartilhada única entre esses usuários, por exemplo, entre quem vai acessar o que é que o design está produzindo ali, né? Então, se você não partir do pressuposto de que há uma experiência é, única dos usuários, das pessoas que vão acessar aquilo, isso já é um passo para começar a pensar onde que a teoria queer vai começar então, a não reforçar, porque é muito difícil a gente não se colocar nessa posição. O meu irmão, ele é programador, por exemplo, ele trabalha com TI. E uma das vezes a gente teve uma conversa onde ele, não, mas é, programação, ela não precisa pensar em gênero, porque a gente está Gênero. trabalhando só com algoritmos e dados assim, mas é justamente o que a gente não deve fazer. A gente tem que se colocar em questão. Eu acho que o começo para responder isso seria problematizar o seu lugar, né? E não partir do pressuposto de que o teu público-alvo vai ser uma coisa única, monolítica. E aí a gente consegue começar a ver onde que estão os lugares onde você reforçaria isso, porque o difícil é você entender, porque eles estão escondidos, né? Ah, esses pressupostos eles estão invisíveis. Uhum. Essa normatividade está invisibilizada e a gente só consegue começar a ver ela se a gente se colocar em questão e colocar toda essa prática em questão, mas não tem como a gente dar uma resposta que dê conta disso tudo. Eu acho que a resposta está na pergunta. Uhum. Não sei E se o eu acho que Zé. algo para se pensar nessa área é não usar os corpos não normativos como um token. A Ai, publicidade, por exemplo, faz muito uhum, isso. Bota lá uma pessoa cadeirante, bota lá uma pessoa, sei lá, uhum, gorda, como um token, como uma cota de representação, por exemplo. Acho que isso, por exato. exemplo, pode ser um cuidado que pode ser tomado também, né? E daí que a gente a diferença entre então trabalhar com a ideia de diversidade e teoria queer. Porque tá bem aí, tá localizado na tua fala isso. A diversidade como tokenismo, né? De então botar uma categoria de diversidade em cada. Aí você cumpre, tica as caixinhas As de cotas, representação, né? isso. Essas Mas identidades a teoria queer, a essencializantes, questão é né? epistemológica, então a gente vê o que está por trás das categorias que a gente trabalha. É um passo mais para além, né? Fala, Zé. Não, é o que você estava falando, né, dessas identidades essencializantes, né, porque o queer ele está muito mais interessado em abolir, né, então categorias identitárias é uma proposta pós-identitária, né, então justamente nesse sentido dessa diversidade interesseira, né, que a Débora estava dizendo, né, e o queer ele vai além, não, não, opa, chega, né, então não é disso que a gente está falando, né. E interesseiras porque individuais. A representação tokenizada, que ela esvazia a pauta política dos movimentos e ela representa aquele corpo dissidente que está ali na publicidade, por exemplo, como se fosse uma vitória, que ela separa as lutas coletivas e representa o alcance individual como o fim do projeto. Se tem pessoas negras, se tem pessoas LGBT, se tem pessoas queer em alguns espaços de poder, então tá de boas, nós alcançamos o paraíso. E aqui eu acho que é importante pensar nas subjetividades, mas também pensar nas lutas coletivas. A gente não alcança nada tendo algumas pessoas negras, algumas pessoas LGBTs, algumas pessoas com deficiência em certos espaços. Isso E entra não até é suficiente. Isso é
a transformação liberal das nossas lutas, que esvazia o poder coletivo das nossas lutas, né? E entra até naquela ideia de meritocracia, né? Então veja como se essa Isso, pessoa conseguiu, exatamente. é uma questão de apenas esforço individual, você consegue, chega de mimimi, reclamar, né, etc. Se fulano e cicrana conseguiram, você também pode conseguir, etc. e tal. E minha última pergunta para você é quando você falou que a teoria creep, né, principalmente, seria uma fuga do ontológico, do essencialismo. Teria algo, isso é uma pergunta de quem não sabe mesmo, tá? Teria algo a ver com as perspectivas, do pós-humano ou da pós-humanidade, ou não? Não exatamente, mas sim pode. Pode ser, né? Pode Fiquei ser. Ah, eu tô pensando super quando você foi interessada. falando. Eu tô super interessada em ir mais para esse caminho também, de entender onde que o pós-humano vai conversar mais com... Como que a gente consegue... Onde que estão as tensões e as articulações com justamente porque se a gente está falando porque se uma materialidade que é tão importante como para a teoria creep, onde que a gente vai ir além dela, mas sem perder esses sujeitos pelo caminho, sem perder a existência. Então, estamos conversando ali, mas não é exatamente da onde vem esse primeiro desdobramento da teoria creep, que é essa primeira desvio da teoria creep ali, junto com de se agarrar na teoria queer e daí fazer essa junção com o estudo de deficiência, ele vai pegar Butler, pegar performatividade, pegar heterossexualidade compulsória e emprestar tudo isso agora na construção desse corpo capaz, desse corpo normativo e onde que isso vai figurar dentro desses discursos. O pós-humano daí é um outro desdobramento teórico, que aí eu acho que tem muita possibilidade ali, mas eu ainda estou tateando esse caminho. Mas eu acho Eu me que. interesso por isso justamente pelas possibilidades que a tecnologia, a medicina moderna fornecem, por exemplo, em termos de próteses, em termos de outros tipos de corpos que podem existir e que não são humanos naquele sentido hegemônico, tradicional da humanidade. Tá? Então, Então, eu acho que tem muito pano para manga aí. Por exemplo, a teoria creep e estudos de deficiência, eles não veem geralmente com bons olhos a ideia de prótese. E não é que não vem com bons olhos, mas é que existe uma crítica de que a prótese ela vem para retomar esse normalizar, corpo à sua né? normatividade, né? Isso. A passar incólume uma deficiência. Então, você Uhum, pensa num membro amputado que daí vai ter uma prótese, e a ideia é que ele passe batido, é que ele passe, né? uhum. Então, Ele a tem a ideia de prótese, passabilidade, né? ela é bem complicada, mas ela pode ser bem interessante também. Aí vem a ideia das próteses que não são... As é, próteses que não parecem partes humanas. Por exato. exemplo, eu já vi braços mecânicos em vídeos que tinham Uhum. funções que uma mão humana não tem. E que Tinha não querem se luz, parecer com não o... estão tentando Exato. imitar uma mão humana. Uhum. Aquelas próteses para pernas que corredores usam não Uhum. estão imitando um pé humano, é uma outra forma. Essas perspectivas é que me parecem mais interessantes, Renata. Me interessa também a ideia de olhar para dentro. Eu gosto muito da Karen Barad e do que ela vai falar de performatividade queer no pós-humano, que é outros corpos, átomos, sujeitos que vão muito além do que geralmente a gente está falando quando a gente fala de identidade, né? E aí ela vai falar de agential realism, que é. E vai trazer exemplo como o raio na tempestade, células, sei lá, ela traz outros exemplos de performatividade com os elétrons que se comunicam à distância
Uhum. Então, eu ainda estou articulando onde que eles vão conversar, mas eu acho muito interessante essa articulação. Também acho. Deixa eu ver se tem Especificamente, mais. eu acho assim, fantástico a ideia de trazer isso para a autobiografia, onde que isso vai estar na autobiografia, como Isso, que por isso vai exemplo, figurar nessa escrita de que si, por formas exemplo. de experiências, até de sexualidade, você pode ter mediadas pela tecnologia, por exemplo, Uhum, que não são necessariamente as experiências de pele com pele. Podem existir outras possibilidades que sejam diferentes das normativas humanas, né? Então, fiquei pensando nesses sentidos. Não só da sexualidade, de outras funcionalidades, por exemplo, uhum. um olho que enxergue no escuro, por exemplo. Porque a ideia daí do pós-humano é justamente questionar o que que é o humano, é fazer todo O que que esse é questionamento humano? epistemológico, né? Que a teoria queer está engajada há muitas décadas já, né? Então, onde que esse questionamento para onde ele vai nos levar se a gente vai questionar de fato o que a gente entende por humano, né? É, o que que nos define e como que a gente sai disso? Porque tá todo ligado nessa construção desse sujeito autônomo que vem do iluminismo, que é complicado, que tá tudo embrincado ali nessas hierarquias que fazem parte de um sistema opressor, né? Que cria valor sempre para um mais e menos e a gente acaba sempre indo pro que está inferiorizado, né? Então, onde que é que o questionamento da ontologia do humano vai contribuir para essa discussão? Isso. E também é porque a gente sabe que existem certas formas de manipulação corporal, por exemplo, as formas cosméticas de manipulação corporal, que são não só legais, como são estimuladas socialmente. Enquanto que outras formas, por exemplo, se eu desejar arrancar a minha mão e implantar uma mão mecânica, a legislação e a medicina não me dão essa Uhum. possibilidade, mas me dão a possibilidade, por exemplo, de alterar cosmeticamente outras partes do meu corpo. Então, essas também são questões que estão dentro dessa fronteira humano-máquina, humano-animal, que a dona Haraway, por exemplo, trata. Tem um romance da Jeanette Winterson chamado Frankenstein, e Kiss como se fosse beijo, Frankenstein, onde ela vai abordar tudo isso aí, é maravilhoso. Super recomendo, então, Vou pedir para você me mandar essa androides, referência sexo, depois. desejo e uma ressignificação dessa primeira obra de ficção científica que é o Frankenstein, né, da Mary Shelley. É muito legal, você vai gostar. Ótimo, vou te pedir essa referência depois. Gente, no momento não tenho mais perguntas aqui do chat, eu também já fiz as minhas perguntas, que eu tinha pensado para vocês. Então, não sei se vocês querem fazer mais algum comentário, mais alguma coisa. Não, Não? acho que é isso. Então, eu acho que a gente encerra por aqui. Faltam cerca de 15 minutos para as 9 horas. Agradecemos imensamente a presença de todas as pessoas que vieram prestigiar esse evento. O evento vai estar disponível no canal do YouTube do IEG. Então, quem não pôde assistir hoje, pode compartilhar. Quem assistiu hoje pode compartilhar com outras pessoas. Quem não assistiu, pode visitar o canal do YouTube do IEG, onde está, inclusive, o primeiro encontro desse ciclo. Tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver. Ok, da Luísa. Renata, você mencionou questões mais urbanas e geográficas. Pode comentar mais sobre uma intersecção entre essas questões e a teoria creep? Nossa, podemos ter mais uma hora. Porque a teoria, o estudo de deficiência como disciplina também já vem de uma história de conversar com arquitetura, com urbanismo. Afinal, toda a ideia de acessibilidade, ela é fruto dessa discussão, né? Da história dos estudos de deficiência, então, que defendem a lógica de que não é o sujeito que é deficiente, mas é a sociedade que
não é feita para ele, que torna aquele sujeito deficiente. Então, a pessoa que é cadeirante, ela vai ser deficiente a partir do ponto. Isso é a teoria, o modelo social da deficiência, né? Que ela lida como deficiente porque ela não consegue acessar os lugares. Então, se a gente construir nossas cidades, os nossos edifícios, os nossos lugares, permitindo que essa pessoa entre normalmente, utilizando rampas ao invés de escadas, essa pessoa não vai ter mais uma possibilidade de acessar lugares, não vai ter mais esse impedimento. Então, ela chama o modelo social da deficiência, né? Então, essa é a história da teoria dos estudos de deficiência. É um dos modelos que vem para contrapor o modelo médico da autoridade médica que patologiza e olha para aquela pessoa como objeto, como uma pessoa que tem uma coisa errada que precisa ser curada, né? Então, daí isso, lá nos anos 80, surge esse modelo social de deficiência. Muitas das nossas leis de acessibilidade, de inclusão de pessoas de deficiência, elas vêm desse debate, né? E é um debate que ele já desenvolveu muito. Hoje em dia tem algumas críticas a esse modelo, obviamente, porque, né, todo modelo teórico vai ter ele tem espaço para crítica. E então a teoria creep ela vem dessa história, né, onde a discussão de deficiência já passa por um debate sobre como que o espaço público, o espaço, também o espaço privado, como ele é feito para acomodar certos corpos e não outros. Mas a teoria creep ela tá mais interessada em, por conta dessa articulação junto com a teoria queer, em olhar epistemologicamente para essas questões. Então, ela está mais, que nem a nossa conversa aqui, às vezes ela está mais preocupada em pensar na como esses epistemes são construídos do que olhar coisas pontuais de arquitetura, por exemplo. E aí isso já vinha sendo discutido desde os anos 80 com os estudos de deficiência dentro da sociologia, dentro da arquitetura, dentro da antropologia. Isso já é uma coisa que é bastante debatida, né? E aí a teoria creep vai entrar mais para pós-estruturalismo, para a questão de, tá, mas como que isso como que isso surge epistemologicamente? Qual é a ontologia ali que a gente está lidando? Então, é isso, né? Mas isso só é possível porque tem esse histórico da teoria que já trazia esses pontos para o debate. Assim como na teoria a gente, na teoria de teoria queer, conversando com estudos de gênero, tem muito a- muito disso vem dos desdobramentos da segunda onda do feminismo para a terceira Uhum. onda, e a gente nunca pode perder isso de vista, porque faz parte da história do movimento, de uma disciplina. A teoria cripto tem essa história também. Então, ela faz parte dessa história, mas ela hoje em dia é mais focada numa questão abstrata de epistemológica. Não deveria dizer abstrata, porque parece que daí não é concreto, porque mas, enfim, epistemológica de como que isso surge em termos de categorias. Uhum. Até porque, né, Renata, as mudanças conquistadas pelos movimentos anticapacitistas, como, por exemplo, acesso para pessoas cadeirantes, para pessoas com dificuldade visual, assim como a Lei Maria da Penha, elas são regras para o aqui e o agora. Elas Aham. não têm a capacidade de atingir a episteme, de Uhum. atingir a gênese da ojeriza e da abjeção dos corpos que fogem a um padrão normativo. Então, a gente deve lutar por essas mudanças, como mudanças estratégicas que a gente necessita, mas a gente não pode cair na cilada de Uhum. acreditar de que conquistando essas mudanças, uma rampa, um elevador, os problemas estão resolvidos.
Sim, tem toda uma questão aqui. São corpos que sofrem agora, né? São corpos que sentem dor. E a dor a gente não pode jogar para. É uma questão discursiva. Então a gente precisa trabalhar essas conquistas, esses objetivos, eles devem ser buscados e celebrados, mas a gente nunca deve entender, pronto, está resolvido, Está certo? resolvido isso. Justamente porque por trás disso, e a gente, por conta da natureza dessa construção, é que esses sujeitos nunca vão chegar num ponto de, está resolvido de fato. É sempre um mas você vai ainda continuar sendo diferente, você vai sempre ser o outro e vai ser a margem. Então, fique contente com o seu espaço aí, né? Uhum. E é esse o perigo que a gente corre sempre quando a gente celebra demais essas conquistas simbólicas, as conquistas pontuais, de não perceber o quanto elas são frágeis e, né, de não entender que por trás de tudo isso tem uma estrutura que não está nem perto de ser chacoalhada. Não está nem E às perto vezes de estou pegando uma aceitar os carona, corpos dissidentes. Nem pensar. às Mas vezes se a gente se deixa levar pelo entusiasmo, pela celebração, Isso. pelo simbólico, aí às vezes parece que a gente conquistou tanto, mas Ainda não, não. não. o que eu Ainda ia não. pegar é, às vezes, esses grupos sociais marginalizados, eles estão tão destruídos em tantos aspectos, né, que essas migalhas afetivas e materiais, né, porque são migalhas, uau, olha ali o que estão fazendo pela gente, olha isso, olha aquilo outro, né, e são armadilhas muito perigosas que se a gente não estiver atento o tempo todo, né, a gente cai nessas armadilhas neoliberais, né, que o nosso sistema provoca, né. Eu só queria, a única coisa que eu tenho para falar ali agora no final, o nosso terceiro encontro, ele já tem data e horário, eu vou deixar o convite para vocês aqui, a gente vai começar a divulgar nessa semana, vai ser no dia 25 de junho, esse vai ser presencial, a gente está fazendo um online, presencial. 25 de junho na UFSC, né, a gente está vendo o auditório ainda, mas essa semana vai ser divulgado, e vai ser Gêneros, e Saúde, aproximações interdisciplinares. Vai ser com o Ali Mujica, a professora Sandra Capone, e a mediadora vai ser a Luciana. Daí, mas fiquem atentos e atentas e atentes na rede social que vai ser divulgado. Vai ser muito bacana. Gente, então, mais uma vez eu agradeço a todos, todos e todes que estiveram aqui conosco nessa noite, que participaram dessa discussão tão importante. E fiquem ligados nas redes sociais do IEG, no YouTube do IEG, no Instagram do IEG, onde nós estamos constantemente divulgando os nossos eventos, eventos do Interdisciplinar, eventos de outras frentes do IEG. Nós temos muito material legal. Visitem também o site do IEG, nós temos lá uma infinidade de informações sobre o trabalho que o Instituto faz, do qual a área de gênero do interdisciplinar é uma das nossas frentes. Então, fiquem atentos que só nesse canal do IEG tem uma riqueza de vídeos, de materiais muito interessantes para pesquisa, que vocês podem dar uma olhada lá e utilizar para aulas, para pesquisa, etc. Então, muito obrigado a todo mundo. Desejo uma ótima noite para todo mundo e nos despedimos aqui, ok? Tchau, gente. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau, Tchau. gente. Um abraço.